Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Leonardo Garcia, sou professor de Direito do Consumidor, procurador do Estado do Espírito Santo. Tenho um livro escrito, aliás, 2 livros escritos sobre a área do direito do consumidor. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente abordar um dos temas mais atuais, não só do direito do consumidor, mas também do direito, que é a lei do superendividamento, o tema do superendividamento, que é um tema extremamente importante para a sociedade. E essa abordagem que nós vamos fazer nessa aula, ela é fundamental. Em todos os cursos que eu tenho ministrado aí pelo Brasil, para magistrados, defensores públicos, membros do PROCON, do Ministério Público, eu tenho dito que essa parte da aula é a mais importante de todas. Por quê? Porque é entender a premissa da lei. Porque toda lei nova, se você for pegar os artigos, todo operador do direito é capaz de entender e, portanto, aplicar a lei. Mas quando você entende a premissa, quando você entende o que fundamenta, o que originou a lei, facilita muito na aplicação desta lei. Vou te dar um exemplo muito claro. A lei de recuperação judicial das empresas, ela tem hoje, já no meio jurídico e no meio da sociedade, uma premissa importante, que é a manutenção econômica da empresa, sobretudo por quê? Porque ela mantém não só uma questão econômica, mas mantém empregos das pessoas. Então, quando veio a lei e o operador do direito, na sua aplicação, ele tem muito claramente essa premissa da manutenção da empresa, claro, com o pagamento da dívida, com a lista dos credores, o pagamento trabalhista, mas com todas as benesses da lei para aproveitar e manter a estrutura da empresa trabalhando, gerando lucro, gerando riquezas e mantendo os empregos. Então isso é muito importante, essa premissa ela é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos no Brasil, em 2021, uma lei, que é a lei do superendividamento, que altera o Código de Defesa do Consumidor, que vai exatamente tratar de uma falência da pessoa física. Então, se nós temos hoje a lei de falência, a lei de recuperação judicial, que serve para as pessoas jurídicas, que serve para as empresas, nós temos hoje no âmbito da pessoa física a lei de falência, que é a lei do superendividamento. E por que não se adotou, então, essa nomenclatura falência no Brasil? Porque falência ela já tem um tom pejorativo socialmente. Quando a gente fala assim, uma pessoa faliu, né? Ela tem uma conotação negativa, no sentido de que aquela pessoa ela é uma perdedora, aquela pessoa ela não conseguiu vencer, portanto ela perdeu, ela faliu. E exatamente queria tirar essa peste da falência. No direito norte-americano, por exemplo, se fala em falência da pessoa física. No direito europeu, você vai ter mais a ideia do superendividamento, né? No direito de Portugal, em Portugal, é o sobreendividamento. Muito bem. O que seria então esse superendividamento que foi adotado no Brasil e hoje disciplinado no Código de Defesa do Consumidor? A ideia é muito simples. O que é o superendividamento? O superendividamento é quando a pessoa se endivida de tal forma que ela não conseguirá mais pagar as dívidas. Então, o superendividamento não é mais simplesmente um endividamento comum. Nós vivemos numa sociedade, que é a sociedade brasileira, que é uma sociedade do endividamento. Nós não temos uma cultura de adquirir riquezas ou poupar para adquirir algo. Nós não temos essa cultura. Existem sociedades que têm essa cultura. No Brasil, nós fazemos empréstimos, financiamentos para aquisição. Então nós temos aquisição da casa própria, financiamento de carro, de imóveis, né? Enfim, nós temos consórcios, nós temos o endividamento é algo natural, desde que ela caiba no orçamento do consumidor. Quando a gente fala de superendividamento, nós estamos falando de uma situação em que, mantendo o mínimo existencial, isso é fundamental, porque a gente não pode pegar toda a renda do consumidor para pagamento das dívidas. Porque o consumidor, como cidadão, como indivíduo, como pessoa, ele precisa sobreviver, ele precisa se alimentar, ele precisa pagar médico, ele precisa comprar alimentos, ele precisa
comprar remédio, ele precisa pagar a escola dos filhos, ele precisa de vestuário, ele precisa de lazer. Então ele tem o mínimo, ele é necessário para ele o mínimo existencial, né? Uma nomenclatura interessante aí, que a lei reforça com a defesa do consumidor hoje, que é a manutenção sua, dignamente. Então, tirando esse mínimo existencial, o que sobra é o pagamento de dívidas. O superendividado é aquele que, mesmo mantendo o mínimo existencial, o que sobra ele não consegue pagar as dívidas. E as dívidas no Brasil, em razão da alta taxa de juros, nós temos um dos juros mais altos do mundo, essa dívida ela é praticamente impagável. Portanto, nós temos hoje dívidas de consumidores que começam com R$1.000 e hoje estão em 300, 400, 500 mil. Porque nós estamos falando de juros, por exemplo, de cartão de crédito a 400, 500 ao ano. Então você imagina hoje ficar devendo uma fatura do cartão de crédito, o quanto essa dívida irá crescer durante os anos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, então, teve essa preocupação de tratar desse superendividamento. Mas por que tratar, então? Ele é um problema grave? Ele é um problema que a sociedade brasileira está sendo afetada por isso? Porque uma coisa, você tem que estar muito clara na sua cabeça. O direito, ele chega depois do problema. O direito, ele não se antecipa a um problema. Então, há um problema na sociedade e que, portanto, demanda uma atuação jurídica, demanda uma regulamentação, demanda que algo seja regulamentado para ser tratado efetivamente. Veja que nós tivemos agora, em 2025, uma norma que vai tratar sobre o bullying no esporte. Então, o Congresso, então, alterando a Lei Geral do Esporte, vai tratar de uma norma que trata do bullying no esporte. Por quê? Porque começou a ter esse problema de maneira muito séria nas escolas, muito séria nas academias de esporte e que está afetando as crianças. Portanto, houve a necessidade de se legislar sobre isso. O superendividamento, ele é um problema, antes de ser jurídico, ele é um problema no Brasil social. E essa é a grande questão. Hoje nós percebemos um grande aumento de moradores de rua. Nós percebemos que, através da pessoa endividada e essa pessoa super endividada que não consegue pagar mais suas dívidas, nós temos problemas de alcoolismo nas famílias, nós temos problemas com aumento de uso de drogas, nós temos o aumento do divórcio, nós temos problema da alta baixa estima desses consumidores, desses indivíduos. Em famílias endividadas, nós temos estudos que mostram um problema no aprendizado das crianças que moram dentro dessas residências. Nós temos violência doméstica nessas residências. Nós tivemos o aumento do suicídio em razão do superendividamento, ou seja, o problema do superendividamento é um problema gravíssimo e é um problema que só vem aumentando no decorrer dos anos. Por isso que o Brasil, então, se alertou e precisou tratar desse tema. Algo que os países de primeiro mundo, isso é importante ser dito, como França, Inglaterra e tantos outros países, já legislaram há 20 anos atrás desse problema. E olha que nós estamos falando de problemas que têm todo um aparato social, o governo ajuda com relação aos desempregados, você tem qualidade de vida, não se compara do pobre na Europa, não se compara com o pobre no Brasil, nós vivemos num país de terceiro mundo. Então os problemas aqui são gravíssimos e, portanto, foi necessário uma lei para tentar voltar com que esse indivíduo tenha novamente dignidade, tenha hombridade, volte a sorrir, volte a olhar para a vida, né? O inadimplente, aquele que não tem mais crédito, ele na verdade está excluído da sociedade. E essa é uma expressão muito importante da lei. E é importante que vocês usem nas suas peças, usem nos seus argumentos, nos seus pareceres. O Código de Defesa do Consumidor vai trazer logo no artigo 4º um princípio fundamental, que é o princípio do reconhecimento da exclusão do superendividado, da exclusão social. O que o Código está dizendo como princípio é que a lei, o ordenamento jurídico brasileiro hoje, reconhece que o superendividado está excluído da sociedade. Olha que coisa grave. E que pelo princípio da dignidade da pessoa humana nós devemos reincluir esse consumidor. Como? Tratando das suas dívidas.
Professor, quer dizer então que nós vamos perdoar as dívidas? Não, não. O modelo brasileiro de superendividamento é o modelo europeu, é o modelo francês. É o modelo então que se faz um plano de pagamento em que o consumidor ele é tratado, ele é recuperado, ele vai pagar na medida do que ele pode durante um certo tempo, para que depois ele fique liberto dessa dívida e possa reerguer novamente, possa sorrir novamente, possa tirar essa pecha de inadimplente contumaz, inadimplente perpétuo. Porque o que acontece no Brasil é que quando se torna-se um inadimplente, portanto um superendividado com o tempo, é algo perpétuo. É uma prisão perpétua desse consumidor no sistema capitalista, porque ele perpetuamente ficará endividado. Veja, mesmo que prescreva essas dívidas, o consumidor ele fica, entre aspas, negativado nos órgãos de proteção ao crédito, não consegue mais crédito nos bancos. Por que, entre aspas? Porque pela lei, hoje, há um tempo para você ficar negativado. Ou você vai ficar 5 anos, né? Ou quando prescrever a dívida. Então, se prescreve a dívida, não pode mais ficar, não pode mais permanecer o nome do consumidor. Mas nós sabemos que há restrição sim. Os bancos não emprestam dinheiro, não concedem crédito. E hoje, numa sociedade que nós vivemos, que é a sociedade de consumo, uma sociedade que o consumo ele é fundamental, que o consumo ele é importante para a aceitação social. Afinal de contas, se hoje você não tem um telefone minimamente razoável, você é excluído, você não tem os apps, você não consegue ter app de banco, você não consegue ter app de qualquer coisa hoje, né? O celular hoje guia a nossa vida, então o consumo hoje é uma referência social no país. Então nós vivemos numa sociedade de consumo. Se o consumidor está excluído em razão dessas dívidas, ele está excluído da sociedade. E aí nós precisamos reinseri-lo na sociedade através de um tratamento. E aí é muito importante a gente entender uma coisa. A lei, de maneira muito sábia no Brasil, trouxe uma ideia muito peculiar da saúde, da medicina. Porque veja, a lei do superendividamento ela é pautada em 2 pilares, prevenção e tratamento. Nós teremos aí na lei, no Código de Defesa do Consumidor, artigos que vão prever a prevenção e artigos que vão prever o tratamento. Veja, quando ele fala assim prevenção e tratamento, é algo medicinal, é algo da saúde. Parece aí uma relação interessante, mas é totalmente intencional. Porque o superendividamento ele é considerado uma doença social. Uma doença. Que, portanto, merece ser tratada e merece, sobretudo, que o Estado adote medidas de prevenir. Então eu gosto de fazer, e a lei do superendividamento veio justamente no período da Covid, em 2021, e eu fiz essa analogia com a Covid. Né? A Covid é uma doença grave, assim como o superendividamento. O que foi necessário? Foi necessário prevenção. Né? Ou seja, muita força na prevenção. Como é que a gente vai prevenir? Então a gente vai lavar as mãos, nós vamos vacinar, nós vamos evitar o contato social. Então são prevenções para que não pegue a Covid. Mas nós temos pessoas que pegaram a Covid. Pessoas que estão gravemente feridas, que estão ali em estados terminais, passando mal, então nós precisamos tratá-las. E aí nós precisamos de hospital, precisamos de médico, de enfermeiro, de respiradores, de medicamentos. Então nós precisamos ter todo um arcabouço para tratar. O superendividamento é a mesma coisa. Nós vamos ter artigo que vai agora, de uma certa forma, tentar prevenir que o consumidor chegue nesse estado de superendividamento. Por exemplo, proibindo no Código de Defesa do Consumidor hoje o assédio de consumo. Aquele consumidor que é assediado permanentemente para que ele consuma, para que ele pegue empréstimo a todo custo. Hoje o pensionista, o aposentado, ele fica sabendo que vai se aposentar não pelo INSS, mas por uma pastinha de um banco, por uma instituição financeira. Ele recebe no dia seguinte da aprovação do INSS, ele já recebe a mensagem do banco para que ele faça um empréstimo consignado. E aí nós temos uma situação muito peculiar, que são os idosos no Brasil
que, para serem aceitos socialmente e aceitos dentro da sua família, vão muitas vezes fazer empréstimos não para ele, não para o seu bem-estar, não para a sua vida, mas para familiares, para sobrinhos, para netos, para filhos, que vão de uma certa forma contar com esse aposentado, com esse idoso, para que ele consiga aquele empréstimo em prol da família. Gravíssimo. Pensionistas que recebem um salário, 2 salários mínimos. Essa é a grande maioria dos superendividados que nós vamos, de fato, encontrar no Brasil. Então, é necessário, então, um arcabouço aqui, jurídico, que vai evitar isso, que vai tentar blindar isso. Proibindo, por exemplo, o assédio. Não pode, é abusivo assediar o consumidor, mandar e-mails reiterados, ficar na porta do banco assediando, ligando para o consumidor para que ele busque, né? Sobretudo de pessoas que são hipervulneráveis, pessoas idosas, adolescentes, doentes. Então, pessoas que estão numa vulnerabilidade agravada, nós chamamos. Por exemplo, o dever de informar minuciosamente todas as cláusulas do contrato ao consumidor, principalmente aquelas que são fundamentais, como taxa de juros. Hoje o artigo 54B traz uma lista de informações que, em complemento ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, traz todas as informações que precisam estar muito claras nos contratos de empréstimos, no contrato de financiamento. Por exemplo, também, de forma a evitar o superendividamento, hoje o dever do banco, da instituição financeira, de avaliar a capacidade financeira do consumidor. Ou seja, hoje na concessão do crédito, o banco não pode simplesmente, deliberadamente, ir soltando o empréstimo. Ele precisa avaliar se aquele consumidor tem condições de pagar aquilo que ele está recebendo. Essa é uma obrigação hoje da instituição financeira. Portanto, se aquele consumidor está em vias ou está em perigo de não pagar, o banco tem que negar o crédito. Não é à toa que a própria lei veio e altera o Estatuto do Idoso para dizer o seguinte, que não é crime a negativa de crédito ao idoso se pautado ali na proteção daquele idoso. Nós estamos falando de um princípio fundamental, que é o princípio do crédito responsável. Então entra muito fortemente na questão da prevenção, a boa-fé objetiva, né, os direitos de transparência, de direito de informação, de cooperação e do crédito responsável. Então essa é a ideia da prevenção. E aí nós temos a ideia do tratamento. Ou seja, aqueles consumidores que já estão superendividados, e hoje, nas últimas pesquisas, nós temos ali mais ou menos 20% da população brasileira, nós estamos falando de 1/5 da população brasileira, hoje não consegue mais pagar suas dívidas. E ela precisa ser tratada. E aí esse consumidor, então, ele precisa ser ajudado pelo Estado a fazer um plano de pagamento que ele consiga, mantendo o mínimo existencial, mantendo a sua dignidade, ele consiga pagar num prazo máximo de 5 anos, que é o prazo definido para a lei. E com isso, então, já ser retirado dos bancos de dados, de ter, por exemplo, o acompanhamento de um assistente social para entender as causas desse superendividamento. Então, veja que mexe com a questão familiar, mexe com a questão psicológica. Um atendimento, por exemplo, de um psicólogo, de um assistente familiar, ele é multidisciplinar a lei do superendividamento. Por quê? Porque tratar de fato o superendividado não é simplesmente fazer um plano de pagamento que ele consiga pagar. É entender as causas que o levaram a esse superendividamento para que, ao sair dessa situação, ao ser reinserido socialmente, voltando a ter crédito na sociedade, ele não mais volte a ficar nesse estado. E aí a gente vai ter a solução do tratamento do consumidor. E certamente, com isso, nós vamos diminuir sensivelmente os problemas sociais, como suicídios, como aumento do uso de drogas, do alcoolismo, brigas familiares, violência doméstica, a melhora na qualidade de vida das famílias, a melhora do ensino dos filhos, um ambiente familiar mais saudável, e aí a gente vai ter menos moradores de rua, a gente vai ter uma sociedade mais organizada, em que todos vão ganhar com isso. Portanto, se a gente precisa entender essa premissa, se a gente não consegue entender essa premissa, você vai pegar a lei e vai aplicá-la de maneira incorreta. Porque você vai olhar
para a lei como um pobre coitado. E nós não podemos olhar a lei como um pobre coitado. Nós temos que olhar a lei como um problema social a ser resolvido. Quando a gente definir um plano de tratamento, nós estamos resolvendo um problema social. Nós não estamos só resolvendo o problema da vida daquele consumidor como um pobre coitado. Nós estamos resolvendo um problema social. Então, essa premissa, ela é fundamental para a gente aplicar de maneira correta a lei. Tá legal? Um grande abraço, meus amigos. Um grande prazer. Fica com Deus.